Retomando, o Código Penal subscreve expressamente a teoria da atividade quanto ao tempo do crime. Podemos ler no artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, é a partir do momento da ação ou da omissão que nós vamos poder aferir qual a lei aplicável à hipótese. No que toca à extratividade, um outro conceito relevante é o conceito da abolitio criminis. Abolitio criminis é a retirada de determinada norma penal incriminadora do ordenamento jurídico. Quer dizer, uma conduta que antes era tipificada como crime passa a ser não mais considerada crime, passa a ser considerada uma conduta lícita. Quais são os efeitos da abolitio criminis? O primeiro deles é a extinção da punibilidade. Quer dizer, o sujeito não pode mais ser punido em função daquele fato que deixou de ser crime. Uma outra característica da abolitio criminis é que ela não tem repercussão sobre os efeitos civis. Nós ainda vamos ver que a sentença penal condenatória ela produz um título executivo judicial em favor da vítima. Esse título executivo pode ser executado no juízo cível para fins de obtenção de uma indenização pelos prejuízos causados pela conduta criminosa. Na hipótese de abolitio criminis, isto é, de a conduta deixar de ser tipificada como crime, isso não terá nenhuma repercussão no que toca a esse efeito cível da sentença. E ainda que não haja, na hipótese, um título executivo a ser executado, não obsta que a vítima busque, por meio de ação autônoma, a reparação que entende devida no âmbito do juízo cível. Dentro da abolitio criminis, há uma subdivisão chamada abolitio criminis temporalis, que é uma espécie de suspensão da tipicidade. Somente por um determinado lapso temporal, aquela conduta não é classificada como crime. Podemos pensar, por exemplo, vamos supor que sobrevenha uma lei, como já houve a lei na época do Estatuto do Desarmamento, que eles falam, olha, quem tiver na posse ilegal de uma arma tem até o dia X para fazer o registro dessa arma ou para entregar essa arma. Então, durante aquele lapso temporal todo, quem estiver com a posse ilegal de uma arma não está incorrendo em nenhuma conduta típica. Então, é uma suspensão temporária da eficácia da lei penal, né, chamada de abolitio criminis temporalis, suspensão da tipicidade. Uma nota relevante quanto ao abolitio criminis é o subprincípio da continuidade normativo típica. O que seria o subprincípio da continuidade normativo típica? Seria ele se dá quando a conduta deixa de ser o tipo penal dispositivo é retirado do ordenamento jurídico, mas aquela conduta continua a ser apenada sob outra rúbrica. Para que vocês possam visualizar, o crime de atentado violento ao pudor deixou de existir, salvo engano, no ano de 2009, mas ele foi incorporado ao delito de estupro. Quer dizer, deixou de existir o atentado violento ao pudor porque o conceito de estupro passou a ser mais abrangente. O que antes era atentado violento ao pudor passou a ser estupro. Então, o sujeito que havia praticado um atentado violento ao pudor, que foi condenado, preso por isso, ele não pode se valer dos efeitos benéficos da abolitio criminis, porque a rigor, ainda que formalmente a figura típica tenha deixado de existir, a conduta substancialmente ainda é punível, somente a outro título. Dentro do princípio da extratividade, uma outra nota relevante é a questão da sucessão de leis no tempo. Como vocês viram, a lei penal
benéfica, ela retroage para beneficiar o réu. Mas se a lei for temporária, se for expressamente temporária, ainda que ela perca a vigência após aquela temporariedade, os fatos praticados sobre a vigência dela continuam a ser puníveis, o que não se dá nas hipóteses de uma lei penal normal, que não é temporária. Por exemplo, vamos supor que agora nas Olimpíadas seja promulgada uma lei que diga o seguinte: quem durante as Olimpíadas praticar atos de vandalismo ou de manifestações racistas contra atletas estrangeiros é apenado com a pena, vamos supor, de 1 a 3 anos de detenção. Cria uma nova figura típica, né? Somente para aquele lapso ali de duração das Olimpíadas, vamos supor, de 4 meses ali, 2 meses, não sei quanto que dura uma Olimpíada, naqueles 2 meses vamos supor, de julho a setembro de 2016, existe essa figura típica. Então, a rigor, após aquele período, essa lei não tem mais vigência, não tem mais eficácia. A eficácia dela foi exaurida. Mas mesmo assim, os fatos praticados durante a vigência dela são puníveis pelos mandamentos que estão contidos na norma. Como é que eu poderia elaborar isso aqui melhor? A norma temporária, quando é expirado o tempo de vigência dela, ela deixa de ter eficácia. Se isso se desse com uma norma penal normal, se operaria o fenômeno da abolitio criminis. Mas no caso da norma penal temporária, ela já é inicialmente designada para isso, para que ela produza efeitos tão somente naquele período de tempo. Então, ainda que o sujeito só venha a ser julgado por aquele fato 1 ano depois, quando a lei já não tem mais já não está mais vigente, ele ainda assim será punido por aquele fato praticado quando da vigência da lei temporária, né? Se fosse outra hipótese de uma lei que tivesse perdido a vigência, o sujeito não mais poderia ser punido por aquela lei. Então, a lei temporária tem essa nota característica. No que toca à combinação de leis, o Supremo Tribunal Federal entende que é vedado ao julgador fazer uma combinação de leis para achar uma medida mais favorável ao réu. Qual é um exemplo prático em que isso ocorreu? Havia uma lei de 1976 que tratava do uso de drogas, do porte de drogas para uso próprio e do tráfico de drogas. E em 2006 sobreveio a nova lei de drogas, que alterou completamente o regramento da questão do porte de drogas para consumo próprio e do tráfico de drogas. Então, haviam sujeitos que haviam praticado, por exemplo, o crime de tráfico de drogas quando ainda era vigente a lei de 76 e que só foram julgados quando já estava vigente a lei de 2006. E aqui que os advogados de defesa pleiteavam que fossem pinçados os dispositivos favoráveis da lei de 2006 e os dispositivos favoráveis da lei de 76 e se fizesse uma espécie de terceira lei com esses dois, com as partes mais favoráveis de cada lei, e que isso fosse aplicado ao réu, uma vez que a lei maléfica não pode retroagir, quer dizer, os aspectos prejudiciais da lei nova de 2006 não poderão retroagir para prejudicar o réu que praticou o crime sob a égide da lei de 76. Já os aspectos positivos da lei de 2006, em tese, poderiam retroagir para beneficiar o réu, uma vez que a lei mais benéfica retroage. E o Supremo rechaçou essa tese sob o argumento de que a retroatividade da lei é a retroatividade integral da lei. Não se pode pegar pedaços de uma lei e pedaços de outra lei, porque isso equivaleria à formulação de uma terceira lei não existente.
E isso, na verdade, implicaria uma violação ao princípio da separação de poderes, porque a feitura de leis compete ao poder legislativo e não ao poder judiciário. Então, o poder judiciário não poderia pegar elementos de uma lei, de outra lei, e formar uma terceira lei, seja para que fim que for, para beneficiar o réu. Isso não seria admissível. Um outro aspecto aqui, no caso de o sujeito já ter sido condenado, né, ele foi condenado por um determinado dispositivo, e aí sobreveio um dispositivo que atenuava aquela pena, que estabelecia algumas vantagens. A quem compete proceder à adequação para que o réu responda a adequação ali da sentença e da pena para que o réu responda nos termos dessa lei mais favorável. Compete ao juízo de execuções penais. O processo não volta para o juiz ali pro juiz sentenciante para que ele profira uma nova sentença. Não. O juiz da vara de execuções penais somente procede à adequação ali conforme a nova lei promulgada, a lei mais favorável. A extratividade, ela não se aplica à medida de segurança. A medida de segurança é a medida aplicada aos inimputáveis que praticam crime. Nós vamos ter uma aula só sobre medida de segurança. A medida de segurança em tese, né, uma espécie de tratamento feito num hospital de custódia, e por ser uma medida curativa, não ter propriamente um caráter de pena, né, em tese, a superveniência de uma lei que altere, que em tese seja mais favorável ao que foi submetido à medida de segurança, aquele inimputável, a lei mais favorável não se aplica a ele, porque aqui não é uma questão de mais favorável, que ele está sendo submetido a um tratamento curativo, né? Então, diminuir o tratamento curativo não necessariamente será mais benéfico para ele. Temos também o conceito da vacatio legis indireta. A vacatio legis indireta consiste no seguinte: a lei pode determinar um prazo de vacatio. O que é a vacatio? É o lapso entre a publicação da lei e a vigência da lei e a aptidão da lei para produzir efeitos, o tempo em que a lei realmente entrará em vigor, né? Esse prazo, em regra, é de 45 dias, segundo a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, mas pode ser um prazo diferenciado, conforme o que constar na lei. E existe a possibilidade vamos supor que a lei está, essa lei entrará em vigor 45 dias após a publicação. Só que ela pode estabelecer um prazo específico para determinados dispositivos da lei. Os artigos, vamos supor, 20, 22, 23, 24, 25 só entrarão em vigor um ano após a publicação dessa lei. Então a lei entra em vigor 45 dias depois, mas aqueles dispositivos específicos só entrarão em vigor algum tempo depois. Existe a possibilidade dessa técnica. Uma outra nota, a última nota sobre o princípio da extratividade é a questão da retroatividade de jurisprudência. O que seria isso? Vamos supor que o Supremo Tribunal Federal adota um determinado entendimento de direito quanto a determinado crime, e aí posteriormente ele altera esse entendimento, e o novo entendimento, o entendimento superveniente, se mostra mais favorável àquele réu que foi condenado com base no entendimento anterior. Como é que ele poderia fazer para se beneficiar desse novo entendimento? E aí, no entender do Rogério Greco, seria cabível aqui a revisão criminal. Revisão criminal nós não veremos aqui nesse curso, veremos no curso de processo penal. É uma espécie de ação rescisória criminal. É uma ação que o réu ou seu representante legal, ele tem diversos requisitos. Ele pode ajuizar a qualquer tempo, no intuito de rever a reprimenda que foi imposta a ele. Isso aí tem alguns pressupostos, exige
o surgimento de um fato novo ou uma reapreciação de um fato, nós ainda vamos ver, mas em síntese é uma ação autônoma que pode ser ajuizada para que seja feita a revisão daquela sentença que condenou o réu. E no caso da retroatividade de jurisprudência, esse seria o meio cabível. Bom, estamos com 15 minutos de aula. Alguns pontos ali eu me atrapalhei um pouco na explicação. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, podem me encaminhar, eu responderei com prazer. Quaisquer críticas também ou sugestões, fiquem à vontade aí. Não se sintam intimidados ou qualquer coisa do tipo. Estou totalmente aberto a qualquer crítica ou sugestão e esse é meu principal propósito aqui na edição desses vídeos. Obrigado a todos, boa noite.